E assim nós chegamos aí o momento da mensagem da palavra do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Queridos, é com muita alegria em mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar aqui juntos, né? Para aí refletirmos em mais uma porção da palavra do Senhor. Nós agradecemos a Deus esta oportunidade, agradecemos a Deus também a sua vida, né? Você ser sempre presente conosco, e nós desejamos aí, onde quer que você estiver, que as boas mãos do Senhor possa estar aí te alcançando nesse dia com todas as sortes de bênção, também estendendo estas bênçãos à sua família e aí aos seus projetos de vida. Queridos, para a reflexão, o livro é Mateus capítulo de número 26, apenas o versículo de número 58. Mateus, capítulo de número 26, apenas o versículo de número 58, que assim vai dizer a palavra do Senhor. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou, sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente conosco, para que nós possamos aí aprender e guardar mais esta porção da palavra do Senhor. Queridos, este versículo que nós escolhemos aqui para esta meditação, para esta rápida meditação, ela faz parte aí de um dos versículos que vai contar o momento da prisão do Senhor Jesus. Aquele momento que o Senhor foi preso, né? Momentos que antecedeu a crucificação, né? É o cenário aqui, é o que nós acabamos de ler aqui. Neste momento, conforme o versículo narra aqui, o Senhor havia acabado de ser preso. Ele estava sendo conduzido pelos soldados, né, até o local onde ele seria julgado, né, entre ali as autoridades da época. E é interessante que quando a gente começa a ler e ver essa história, a gente vai perceber detalhes. E a Bíblia vai falar que Pedro, um dos seus apóstolos, o apóstolo Pedro, diante daquela situação, ele seguia o Senhor de longe. Isso muito me chamou a atenção, é a nossa reflexão, é o foco da nossa reflexão, é dentro desta questão, o seguir a Deus de longe. Queridos, conforme nós já aprendemos aqui, por várias vezes já foi mencionado, as profecias, a palavra do Senhor em sua totalidade sempre aponta para o Senhor Jesus. O objetivo da vinda do Senhor aqui, ela teve um tempo para acontecer, com um começo e também um final, né? E fechando aí o ministério e deixando aberto na promessa de voltar, não é isso? Ó, deixando aberto na promessa de um dia ele voltar. Então, todo esse plano de salvação, né, que fez o Senhor Jesus vir a essa terra, se tornar como um homem, viver aqui por um determinado período de tempo, exercer o seu ministério anunciando o reino de Deus e caminhando para o final com a morte, com a prisão, morte e ressurreição. É o cenário que é o fechamento e a conclusão do plano de salvação estabelecido por Deus, né? E executado pelo Senhor Jesus Cristo. Nesse momento aqui, é o momento, conforme nós falamos, momento que antecedeu a crucificação, no caso a prisão aqui. A palavra vai dizer que naquele momento todos os discípulos do Senhor, eles fugiram. Todos os discípulos do Senhor, eles dispersaram naquele ato de prisão ali.
ficando apenas o Senhor Jesus sendo levado pelos soldados para ser julgado. E conforme a narrativa da palavra vai dizer, mais que Pedro, ele acompanhava toda aquela trajetória de Jesus à distância. A palavra vai ser muito clara quando usa a palavra, ele acompanhava a Jesus de longe. Queridos, o foco da nossa meditação não é em si a história de Pedro, a conduta de Pedro, o porquê que Pedro fez aquilo. Porque quem teria, não tinha motivo para morrer, mas quem teria que morrer era o Senhor. Porque somente o sangue do Senhor cumpriria o plano de salvação. Então ele não tinha motivo por pecado, nem por um outro motivo qualquer para morrer que não fosse amor a nós. Então a questão aqui já não é mais humana. Aqui nós falamos aqui de plano de salvação. Então não é a conduta de Pedro que mudaria a atitude. Se Pedro estivesse perto ou se Pedro estivesse longe, não mudaria o plano de salvação, não mudaria. Porque o sangue que nos lava do pecado é o sangue de Cristo, e esse foi derramado na cruz do Calvário por nós. Mas essa história, ela vai nos chamar a atenção para uma outra história, Áurea. Essa história que acontece com Pedro aqui, de acompanhar, né? De não perder aquilo que estava acontecendo. Ele queria ver. A palavra do Senhor vai falar que ele acompanhava os acontecimentos, porém de longe. Esse fato de se posicionar assim, ele vai nos levar para entendimento de uma triste história, que é o ato em si de seguir ao Senhor de longe. Não é aqui a questão de Pedro, não, muito pelo contrário. A gente vê aqui que Pedro era uma pessoa bem perto de Cristo. Mas o que eu me refiro aqui, o que essa história de Pedro, essa conduta de Pedro me faz, ela nos aponta para uma triste realidade de hoje. Um grande número de pessoas, e por que não dizer, infelizmente, a maioria das pessoas, viverem assim como sendo a sua conduta diária. Seguindo a Deus de longe. E é justamente este seguir a Deus de longe que em pouquíssimos minutos aqui nós estaremos como foco da nossa meditação. Queridos, conforme nós falamos aqui, isso é uma triste realidade. Por que uma triste realidade? Porque esta é uma conduta que ela traz para o ser humano engano. Ela passa a trazer para o ser humano uma vida de engano quando ele acha que está bem, quando ele acha que ele está tendo envolvimento com Deus, quando na realidade ele não está. Quando ele acha que ele está tendo intimidade com Deus, quando na realidade ele não está. Porque ninguém alcança uma vida de plenitude com Deus seguindo ele de longe. E seguir ele de longe, infelizmente, faz parte da conduta diária de muitas pessoas, e por muitos motivos, como por exemplo, tempo. Nós não temos tempo para o Senhor. Nós não temos tempo, nós não gostamos de investir tempo nas coisas de Deus. Daí a prova que você passa tanto tempo trabalhando, tanto tempo se divertindo, tanto tempo fazendo isso ou fazendo aquilo, mas começa a analisar a porcentagem de tempo em relação às outras coisas que você dedica para o Senhor em seu benefício. Porque tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, nós fazemos em nosso benefício. Queridos, é muito claro, né? E eu tenho que saber
que o Senhor, ele não precisa de mim, e o Senhor, ele não precisa de você. Nós que precisamos do Senhor, e aquilo que o Senhor nos manda fazer, pela sua misericórdia, nós fazemos para o nosso benefício. E mesmo assim, nós não temos esse entendimento. E nos dedicamos muito pouco para as questões espirituais que só visam o nosso bem. Passamos horas no trabalho, passamos horas no estudo, passamos horas no lazer, passamos horas fazendo muitas coisas, mas raras são os momentos, nem podemos falar horas, raros são os momentos que eu dedico para alimentar a minha alma. E o pior da situação é que eu acho que está tudo bem, que assim as coisas vão continuar bem, né? Quando na realidade isso é um grande problema, que ele tende a crescer, porque quem segue o Senhor de longe tem tendência de piora, cada dia ficar mais longe, cada dia ficar mais longe, e mais longe, mais distância, menos envolvimento, sem conhecimento no reino de Deus e desconhecido. Isso é um perigo muito grande, meu querido, que a palavra do Senhor vai me chamar a atenção para que nem eu e nem você caia nesse erro. É perder o nosso tempo. Não existe aqui um meio termo nas questões espirituais. Não existe o seguir a Deus de longe. Ou nós somos seguidores do Senhor Jesus, ou nós somos discípulos do Senhor Jesus, ou nós somos servos do Senhor Jesus, ou então nós não somos. Não existe um mais ou menos. Não existe alguma coisa que te coloca em meio termo com Deus. O Senhor nunca há de te aceitar, mas nunca há de te aceitar pelas metades, porque Ele não é um pai pela metade. Ele é um pai por inteiro, e te quer por inteiro. Ele não vai te dividir com ninguém, e nem quer ser dividido. É a palavra do Senhor que nos chama a atenção para este posicionamento. Com Deus nós estamos com Ele ou nós não estamos. O aceitamos e vivemos a sua palavra, ou ainda nós não o aceitamos. Sem reservas, sem meios termos. As questões com o Senhor, ela é muito clara e não deixa-nos enganado, porque aquele que segue o Senhor de longe, ele não está seguindo ao Senhor. Ele está vivendo o engano espiritual. E o engano espiritual não há de nos levar à segurança espiritual. Então, é o que nós falamos no começo aqui, é perder o nosso tempo. Melhor seria que não fosse, do que viver o engano. A decepção vai ser muito maior. Queridos, isso chama a nossa atenção, por quê? Porque é um perigo em nossa vida, e é um perigo silencioso. Vivemos isso a nossa vida toda e sem ser despertado com relação a isso. Se não atentarmos à palavra do Senhor, isso não incomoda. Conseguimos ter uma vidazinha medíocre e miserável espiritual, achando que está tudo muito bem. Porque quem vive seguindo de longe, ele não tem intimidade com Deus. Ele não tem uma vida plena com Deus. Ele vive migalhas, ele recebe migalhas, porque a distância o impede de receber. A palavra do Senhor vai condenar esse tipo de atitude, querido. Entre nós e Deus não pode haver a distância. A palavra do Senhor com relação a mim e a você, em relação a esta questão, é a aproximação. A palavra do Senhor vai nos dizer e nos mandar. É a orientação da palavra através do livro de Tiago, no capítulo de número 4, versículo de número
8, que é: aproxima-se de Deus. Aproxima, e Ele se aproximará de vós. Não tem distância. Não existe longe. Não existe a distância nesta questão. Você pode se relacionar com qualquer pessoa à distância, mas com o Senhor não tem como você manter um relacionamento eficaz. Porque para relacionar com Deus tem que ser um relacionamento eficaz. Tem um relacionamento que vai produzir resultado. Porque senão é sem sentido. E para ser um relacionamento eficaz, para nos trazer o resultado, é necessário que nós nos aproximamos e não o seguimos de longe. Tenha muito cuidado com isso, querido. Este posicionamento de seguir a Deus de longe pode te tirar do reino do céu. Talvez essa seja uma das palavras mais duras que nós ouvimos nesse dia, mas é a realidade. Porque a palavra fala de intimidade. A palavra vai te chamar a atenção para relacionamento. A palavra vai falar acerca de família. A palavra vai falar acerca de envolvimento. A palavra vai falar acerca de aproximação. Então, esse contexto de nos envolver, ele tem que ser a nossa realidade com Deus. Caso contrário, estamos perdendo o nosso tempo. Interessante, né, Ivan? Alguém que segue de longe, ele está mostrando o quê? Que não quer intimidade, não né? quer intimidade. Porque quando queremos intimidade com Deus, nós vamos querer que Ele esteja sempre perto de nós. Isaías capítulo 55, versículo 6, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esse é um convite urgente de Deus, né? Para ontem, né? É para ontem esse convite. É para experimentar a graça de Deus antes que ela termine o seu tempo. Às vezes alguém pode não entender isso e dizer assim: mas se Deus é eterno, Ele vive eternamente, como que o tempo vai expirar, né? Como que o tempo vai acabar? Mas o que nós sabemos é que esse convite feito pelo Senhor, ele tem sim um tempo de validade. É por isso que Isaías diz: buscar ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto esse convite está aberto. Porque, como nós já ouvimos aí o Ivan pregando, o Senhor Jesus, ele já morreu ali na cruz do Calvário, o castigo da condenação pelos nossos pecados já foi pago por ele, e esse convite está pago. Esse convite está pago por Jesus e está em tempo válido. Enquanto temos vida e enquanto a igreja do Senhor, quando falamos igreja do Senhor, nós estamos falando do povo salvo, preparado para morar com o Senhor. Está aqui na terra, esse convite está com a sua validade em dia. Mas vai chegar um dia que não vai adiantar mais invocar. Quando fala a palavra invocar, nós estamos dizendo chamar o nome do Senhor. Querer relacionamento. Querer relacionamento. É aceitar o convite, né? É invocar o nome do Senhor de uma forma diferente. Não é invocar só, às vezes, querendo algo da parte dele, ou simplesmente reconhecendo que ele existe, ou simplesmente reconhecendo que ele é eterno. Não, esse invocar está dizendo assim, chamar ele e dizer, fazer um pacto com ele, né? Fazer um concerto com ele, fazer um concerto para continuar ali servindo a ele, obedecendo a ele, começar um relacionamento sério com Deus. Hoje se fala tanto de relacionamento sério, né, Ivan? E o relacionamento sério que eu e você estamos precisando, como o Ivan já disse, para ontem,
é esse relacionamento sério com Deus. Invocar o nome dele enquanto ele está perto, enquanto se pode achar. Porque uma coisa é ele ser eterno e outra coisa é nós encontrar ele em tempo oportuno. Porque nós sabemos que da mesma forma que ele vive eternamente, da mesma forma que ele tem todo o poder no céu e na terra, nós também aprendemos na Bíblia Sagrada que ele é soberano. E o que é ser soberano? Ele faz quando ele quer. Ele pode sempre, mas ele faz quando ele quer. E o tempo que ele quer é agora. Então nós temos que reconhecer isso, invocar o nome dele enquanto ele está perto, enquanto o convite está valendo, enquanto esse convite que foi pago pelo Senhor Jesus, e muito bem pago, de uma maneira crucial, né? Que o Senhor Jesus pagou esse convite para nós. Vamos invocar enquanto há tempo, enquanto é dia, enquanto temos aí fôlego de vida, enquanto o Senhor ainda não arrebatou o seu povo desta terra. Vamos atender o convite dele e nós vamos ser bem-aventurados. Sabe, a hora pra gente fechar aqui, em cima disso aí que você falou, eu estava aqui pensando, o que muitas vezes nos faz seguir ao Senhor de longe é porque para muitos a presença dele não nos interessa assim, e sim o que ele tem. As bênçãos dele interessam muito mais do que a presença dele. Porque quando a presença dele nos interessa, nós vivemos a sua palavra. Agora, quando somente as suas bênçãos nos interessam, nós somente pedimos. Verdade. E isso aí, e você pode até pedir, pode até receber. Mas se não tem um relacionamento, não vai valer a pena. Porque a maior da tua necessidade, ela chama salvação. E a salvação, ela só vem com intimidade com Deus. A salvação só vem através de relacionamento com Deus. A salvação só vem através de aceitar o Senhor e ter a presença dele em nossa vida. Caso contrário, enquanto isso não aconteça, você pode receber qualquer outra coisa da parte de Deus, mas a sua maior necessidade ainda vai estar por ser resolvida. Porque nenhuma das bênçãos que ele tem para nos dar aqui na terra não atende à necessidade da alma. Da alma não atende. E a necessidade da alma é uma só: salvação. Salvação. Então que você, querido, entenda isso, né? Que nós não venhamos seguir o Senhor de longe, porque independente do posicionamento, o Senhor é Deus, né, olha? Independente do nosso posicionamento, mas o Senhor é Deus, ele sempre será Deus. E acerca dele, a palavra do Senhor vai falar que ele é infinitamente mais. Então, independente da tua necessidade, o Senhor é muito mais. O Senhor é muito mais. E nós só descobrimos esse muito mais seguindo ele, conforme a palavra do Senhor nos orienta, nos aproximando dele, para que ele se aproxima de nós e passamos aí a estabelecer um relacionamento de intimidade com ele. Relacionamento esse que é presente nesta terra e se estende por uma eternidade. Que essa seja a sua realidade, meu irmão. Porque seguir o Senhor de perto, mas de bem pertinho, é tudo que eu e você precisa para um viver com segurança. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Mais um dia, mais uma oportunidade, mais uma vez aqui, Senhor, juntamente com nossos irmãos, cultuando ao Senhor. E assim nós oramos agradecidos pela palavra do Senhor, pela orientação do Senhor e por aquilo que o Senhor tem para nós.
A tua proposta para nós é vida, é salvação. E por ela nós oramos agradecidos, Senhor, por esta graça, ó Deus, que se manifestou pelo teu grande amor. Assim nós oramos agradecidos, Senhor, e clamamos que a boa mão do Senhor esteja abençoando cada um daqueles que é presente conosco nesse instante. Em nome de Jesus. Oramos agradecidos, em nome do teu Filho. Amém. Glória a Deus.